Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Um podcast que trata seu cérebro como ele merece. O podcast aqui tem um desafio grande que a gente fala aqui de chuchu, de tênis, de patrola, fala de tudo aqui, né? Olá, tudo bem com vocês? Este é um podcast Cevada com Plutônio e nós estamos em um momento muito comemorativo, muito especial, e nós estamos gravando o podcast de número 0030. Isso significa que temos apenas mais 9.970 podcasts para cumprirmos a nossa meta. Então é isso, parabéns para você que está nos acompanhando desde fevereiro de 2024 no nosso podcast, o podcast que faz uma misturança daquelas, né? Mistura ciência, mistura religião, mistura tecnologia, enfim, é tudo aquilo que você tem interesse, aquilo que é importante, aquilo que é relevante e que faz sentido para você. Não importa, nós estamos trazendo aqui. O nosso único compromisso é que seja com a verdade, que seja com a melhor versão do conhecimento que nós temos à nossa disposição. Então o podcast Cevada com Plutônio tem sido publicado religiosamente todas as quintas-feiras às 17 horas desde o seu princípio, falhando apenas uma vez programadamente, que foi na última semana de julho, quando nós tivemos o nosso congresso de cientistas adventistas. E hoje, para comemorar esse 30º episódio do podcast Cevada com Plutônio, nossa 30ª semana, tenho aqui meus dois grandes amigos, Tiago Vicente e Edinardo Ferreira. E nós vamos falar sobre um tema instigante, como não poderia deixar de ser. Tudo bem com vocês, Edinardo, Tiago? Graças a Deus, muito bem. E vamos lembrar o seguinte, tá, gente? Quando os bereanos receberam notícias maravilhosas do Messias, notícias praticamente inacreditáveis de tão boas, eles foram e investigaram se era aquilo mesmo, tá? Cumprimento a todos aí, mais um podcast aí. Esse 30 já é um número muito bom aí, o sonho aí que a gente tinha aí. Ver isso aí realizando, muito bom. Então aqui, fora de brincadeira, a gente agradece a Deus, né? Porque a gente, quando começa um projeto desse, é desafiador. Nós somos... E a gente tem pessoas aqui que estão falando para vocês aqui nesse momento que não tem nada a ver com a área de mídia, nada a ver com a área de comunicação social. E a gente faz isso aqui realmente por amor à camisa, né? E eu confesso para vocês que eu tinha um medo quando a gente começou a gravar esse podcast, que a gente ia fazer um belo de um voo de galinha, né? Ou, como diz lá na minha terra, uma corrida de cavalo paraguai, que a gente ia fazer uns 2, 3 e não ia dar conta, e esse negócio ia ficar meio natimorto aí. Mas estamos aí, para honra e glória de Deus, 30 episódios, né? Ainda não chegamos aí a 1 milhão de seguidores, mas estamos a caminho, né? Então, se você quer receber notícias relevantes para você, né, que faz parte aí tanto do mundo religioso quanto do mundo científico, adiciona a gente aí inscreve no nosso canal no YouTube, né? Coloca aí no Spotify, segue o nosso podcast. Se você está acompanhando a gente aí pela Amazon Music ou pela Apple Music também, né? Se inscreve, segue, escutou o podcast, deixa o like, comenta, escreve alguma coisa aí no nosso comentário embaixo aí no YouTube, né? Ou quando tiver a oportunidade aí no canal de streaming. Por quê? Porque isso ajuda a gerar engajamento, fazendo uma remessa aqui ao episódio 29, que nós tivemos aqui o Dr. Christian Chimenez falando sobre isso, né, manipulação nas mídias sociais. Então ajuda a gente aí a manipular no bom sentido da palavra, né, para umas coisas positivas. Eu sei que tem gente que não gosta da gente aí porque acha que a gente fala de muita coisa aí que na cabeça de alguns aí viesado politicamente e tal, mas quero fazer um disclaimer aqui que a gente não segue, não professa, não levanta nenhuma bandeira política, ideológica, tá certo? Então, tira seu preconceito, inscreve no canal aí, mesmo que se você não concorde com alguma coisa, vai ser um prazer pra gente saber a sua opinião, e eu prometo pra você que se a gente estiver errado, se você estiver certo, se o argumento realmente estiver bem fundamentado, a gente muda, ok? A gente muda a nossa opinião, não temos a menor vergonha de fazer isso, certo? Mas escuta a gente e compartilha com seus amigos aí também. Mas sem mais delongas aqui, eu quero cumprimentar, né, os nossos amigos que estão nos ouvindo aqui. Você que está aí dirigindo seu carro, você que está lavando a sua louça, você que está correndo, você que está na academia, você que está sentado no computador, você que está aí com o seu celular, né, em qualquer outra atividade, nos escutando. Muito obrigado aí pela sua audiência. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana, que é fake news cristãs. Uai, será que nós temos aí fake news também
no mundo cristão, Ednardo, Thiago, o que vocês acham? As fake news começaram lá no paraíso, né, gente? Lá no Jardim do Éden já foi a primeira fake news, né? Satanás chegou lá em Adão e Eva, já prometendo que não tinha para entregar. Mas é interessante que ele prometeu que aquele casal desejava, né? Então o fake news já começou lá no Jardim do Éden, não é de hoje não. E essa questão aí também, Alex, Ednardo, da fake news é a própria base da fake news, né? A fake news tem como objetivo atrair público, né? E ser, de alguma forma, viral. Ela chama atenção, ela talvez responde a perguntas que ninguém nunca respondeu. Então, no mundo agora digital, então, era esperado até pela essência do que é fake news, ela espalhar agora muito mais do que no passado. É interessante a gente falar de fake news porque ela surge muito na rede social, né? Mas ela é muito mais antiga do que isso. E eu tenho que confessar aqui que eu já espalhei fake news pra caramba, rapaz. Não foi brincadeira, não. Mas fiz isso na melhor das intenções, porque eu não sabia que era fake news, sabe? Na época do e-mail, né? Na época do e-mail, a gente recebia cada coisa e dava forward. E aí, de vez em quando, alguém, né, se dava o trabalho de dizer assim, Alex, isso aqui que você passou, na realidade não é bem assim e tal, né? E eu ficava morrendo de vergonha, né? Eu disse, poxa, eu caí direitinho, né? Como eu fui pateta aqui, acabei acreditando nessa história. Tava lá no meu início dos meus 20 anos, né? E aí eu posso fazer aquela interjeição. Quem nunca, né? Quem nunca passou uma fake news aí? Então, fake news é definido aí, né, como uma notícia falsa que tem a intenção de enganar, de gerar um comportamento. Tem algumas coisas que eu não faço ideia por que as pessoas fazem, né? Porque as pessoas iniciam correntes. Eu lembro a primeira vez que eu tive contato com a corrente foi uma folha mimeografada que deixaram embaixo da porta da minha casa. Cito o bairro Petrópolis, lá na cidade de Lages, Santa Catarina, né? Deixaram lá, eu tinha, sei lá, uns 9, 10 anos de idade, e era uma folha mimeografada que dizia assim, né? Santa e de Virges. E aí falava alguma série de coisas, se você não passasse 10 cópias daquilo lá para os outros vizinhos, ia cair um monte de maldição na sua vida e tal, e você ia ficar careca, que era mulher, ia ter celulite, ia ter pé de galinha e não sei mais o que. E eram as correntes, né, as fake news aí, e esse negócio, eu não sei qual é, mas deve ter algum transtorno emocional, psicológico, psiquiátrico aí, em quem inventa esse tipo de coisa, né? Mas fake news aí estão assombrando o nosso mundo, né? E aí é um problema seríssimo porque ela tem um potencial gigantesco de induzir comportamento, certo? Porque uma fake news, ela só é fake news depois que você descobre que ela é falsa. Porque até o momento que você descobre a verdade, ela é uma news como qualquer outra, né? É uma verdade. E as pessoas se empolgam. E uma das características das fake news, aí, já adiantando um pouco da nossa conversa, é que elas são cheias de gatilhos emocionais para realmente fisgar, né? Fisgar você para que você acredite, para que você espalhe, para que isso gere uma indignação, gere uma reação emocional, uma resposta emocional sua. E aí eu faço uma remessa mais uma vez ao episódio 5, ao episódio 22 e ao episódio 29 do podcast nosso. Depois você escuta eles aí que você vai entender do que a gente está falando. Mas a fake news é isso, né? Ela tem essa característica aí de estar puxando, né, o seu ouvinte, o telespectador aí, ou o espectador, para que ele tome uma postura, tome uma atitude, né? Seja uma atitude combativa, seja uma atitude aí de... pode ser representado numa urna, né? Enfim, mas ela sempre tem um objetivo aí de gerar um comportamento, uma postura, uma defesa, um ataque, né? Então, é isso, né? Vocês concordam comigo? Bem, eu não pretendo esgotar aqui a definição, coisa parecida, nem a pauta de hoje, né? Assim, exatamente. Mas, assim, uma coisa interessante da fake news é que ela tem uma intencionalidade malvada. Ela tem uma má intenção por trás. E eu queria tirar um bode da sala logo, tá? Às vezes você tem uma interpretação errada de um assunto, ou o mundo, ou a sua comunidade naquele momento não tinha todas as informações, tá? Então, por exemplo, se você pegar a própria história de qualquer denominação, vou falar da Adventista que eu conheço, por exemplo, na fundação da Igreja Adventista, a gente tinha muito forte a questão, por exemplo, da volta de Cristo. A questão do sábado, a questão de regime alimentar, foram doutrinas que a gente foi pegando anos depois. E a gente teve pastor que pregava, por exemplo, a guarda do domingo, por exemplo, o que podia comer qualquer alimento, mas eu não vou chamar isso de fake news. Na verdade, naquele momento, aquela pessoa realmente acreditava naquilo
E com os estudos, com o aprimoramento, né? Isso vale na ciência também, tá bom? Com o andamento do conhecimento, eles foram mudando de ideia, tá? Então, aí eu não chamo isso de fake news. Talvez fosse uma opinião, uma visão de mundo ainda não completa, né? Com o que havia de verdade reconhecida naquela época. Mas havia sinceridade em que acreditava, tá? Então, só para tirar um bode da sala, gente, a questão das fake news é que ela tem muito uma intencionalidade. Geralmente, quem cria a notícia tem sim uma maldade no coração, é uma pessoa que realmente ela sabe que aquilo é mentira, ela sabe que é, porque ela criou, mas infelizmente, muitas pessoas que espalham as fake news, elas podem não ter a maldade, mas elas estão capturadas, o Alex já deu uma chave aqui importante, e geralmente elas estão capturadas na emoção, na empolgação daquela novidade, daquela notícia, ela é uma revelação, por exemplo, é uma coisa nova, é algo que confirma o que ela tanto temia, ou que ela tanto acreditava. E geralmente dispara gatilhos emocionais, como foi falado, e a pessoa se sente na ânsia de espalhar aquela notícia, tá? Então, a diferença da fake news para interpretação errônea ou para interpretação incompleta da verdade é que eu acho que uma coisa importante é a fake news é propositalmente mentirosa. Ednardo, assim, eu queria tirar uma dúvida disso que você falou, porque tem gente lá que acredita mesmo no que recebeu lá e defende, né? E ela tá sendo sincera, porque ela acreditou lá né, que ia tomar vacina, ia virar jacaré e tal, e ela defende, e olha que absurdo. E aí, ela deixa de ser fake news porque a pessoa tá acreditando, assim, sinceramente, piamente nisso aí? Bem, eu vou voltar para a Bíblia, né? Na Bíblia a gente tem relatos de pessoas, por exemplo, vou pegar o caso de Davi, por exemplo, quando o profeta Natan chegou para Davi e apresentou o erro dele, a posição de Davi foi de humildade. Apesar de ter sido um pecado terrível, ele foi reconhecer o erro que ele tinha cometido, né? Isso ele estava cego, inclusive, para o erro dele, mas ele abriu o coração para a verdade. Então, sim, eu mesmo também, eu já defendi coisa errada também durante algum tempo, mas eu acho que se a gente está com um estado de espírito aberto, realmente aberto amplamente para a verdade, eu creio que a gente vai estar muito receptivo também para a correção. O que eu acho complicado em grupos que já estão muito dominados em algum tipo de ideia, né? Algum tipo de crença, é que muitas vezes eles estão muito fechados e a gente viu isso acontecendo, eu vejo acontecendo todo dia. A pessoa me publica uma coisa que é só ir no Google e pesquisar, é uma fake news horrorosa em vários campos, na política, na ciência, na religião, até no futebol, se correr atrás. É um troço que uma googada boba, é só colocar a frase e colocar lá, já tá desmentido, e a pessoa nem assim. Então, infelizmente, eu acho que algumas pessoas realmente se agarram à mentira, e por mais que elas sejam, eu gostei da sua pergunta, tá? Por mais que elas sejam sinceras, infelizmente eu tenho que achar que algumas delas estão sinceramente apegadas a uma mentira. E, Alex e Ednardo, essa questão de fake news, até indo pro lado aí agora religioso, ele tem umas pegadinhas, né? Acho que trabalhar a ideia das pessoas aprenderem a distinguir a fake news da notícia verdadeira é uma coisa que requer realmente uma análise muito criteriosa. Se a gente for voltar para a Bíblia, né, a gente trazer a ideia do fake news pro passado, que eu falo isso porque muitas das vezes a ideia da fake news que eles falam assim, se todo mundo está falando diferente, provavelmente aquilo que um pequeno grupo está falando é uma fake news. Mas se você para pensar na época de Jesus, será que os escribas e os fariseus não seriam algumas pessoas ali falando que aquilo ali que Jesus estava falando era uma fake news, que o grupo ali não tinha conhecimento ali? Então eu tô dando trazendo esse ponto difícil aqui para a gente realmente chegar em como entender esse fenômeno e como trabalharmos nele, né? É difícil. Eu acredito que não tenha uma fórmula mágica para você desvendar a fake news em toda e qualquer circunstância, né? De você zerar a chance de você estar acreditando numa fake news, né? Primeiro porque a fake news ela tem várias nuances, né? A fake news pode ser uma notícia deliberadamente inventada do zero, ela pode ser uma notícia que aconteceu, mas ela é distorcida, ou seja, né? Ela é exagerada em alguns pontos e alguns outros pontos são omitidos. Ela pode ser uma old news também, né? Old news, ou seja, uma notícia que foi verdade no passado,
mas aí ela é trazida de novo dentro de um outro contexto em que aquela notícia ela não é apontada como sendo antiga, ela se dá a entender, então, tecnicamente ela não é uma mentira, porque ela aconteceu de fato, só que ela não aconteceu agora, né? Ela é uma coisa que aconteceu, sei lá, 5, 10 anos atrás, e ela sendo recontada agora, nesse contexto, com a ideia de que está acontecendo agora, ela assume um caráter completamente diferente, ela dá a entender alguma coisa que absolutamente não é verdade, então, para todos os efeitos, ela é uma mentira, né? É uma mentira total, completa e restrita, tá certo? Então, é complicado, porque se a gente for pensar assim, olha, a maioria está falando tal coisa, mas a gente sabe que na história a maioria já teve errada muitas vezes também, né? A própria Bíblia diz que a maior parte daquelas pessoas que pensam que estão buscando a salvação, de acordo com Mateus capítulo 7, né? Essas pessoas vão estar enganadas. Então, a maioria não é o critério, né? Assim, uma notícia que parece absurda também, às vezes notícias absurdas são reais, né? Enfim, é difícil que a gente tenha um único critério que seja suficiente para debelar uma fake news. Eu acho que foi muito bem colocado isso que você trouxe, porque realmente não tem resposta fácil para essa situação aí. Então, fake news são fake news e a gente precisa usar uma série de critérios, e eu acredito que é uma questão assim até meio estatística, né? Eu vou pegando indício aqui, indício colar, e vai indo, e aí a gente chega assim numa probabilidade, eu chego no final e digo assim, olha, provavelmente isso aqui é uma mentira, ou provavelmente isso aqui é verdade, né? Ou eu não tenho elementos, né? Na área da ciência a gente conhece muito bem isso, né? Rejeita H0, não rejeita H0, né? Não posso rejeitar H0, né? Quem é da área do ramo da ciência vai saber muito bem do que eu estou falando. Então é mais ou menos isso, mas assim, é difícil. A gente tem que admitir que realmente é difícil uma pessoa, principalmente as pessoas que têm menos experiência ou que têm menos acesso, né? Informação assim direto nas fontes, né? Científicas e tal. É difícil para essas pessoas fazerem uma leitura já e já de bate-pronto chegar a uma conclusão, né, correta sobre a veracidade de uma determinada notícia, né? Mas enfim, a gente trouxe alguns casos aí, né, Ednardo e Thiago. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, querem trazer mais algum ponto, mas eu acho que a gente pode passar por alguns casos que nós temos, alguns casos bem interessantes, e pessoas continuam acreditando e caindo nessas histórias, né? E acaba ficando uma situação até complicada, porque algumas dessas notícias aí já são antigas, né? E todo mundo já sabe que é mentira, e sempre aparece alguém dizendo lá, olha, tem tal coisa aqui que está acontecendo e tal, né? E acaba trazendo, às vezes, até um deslustre, né, para o próprio meio cristão aí, diante de algumas situações. Eu gostaria de comentar, por exemplo, a primeira fake news que eu acho que eu tive acesso, das grandes, né? Que é a história do código de barra. Nos anos 80, era novidade, né? Os produtos vinham com código de barra, aquela monte de listrazinha. Qualquer boleto bancário até hoje tem código de barra, né? Agora, e diziam na época, olha, as pessoas vão ser marcadas com código de barra, é a marca da besta. E esse código de barra foi evoluindo, né? A fake news continuou. O que mudou foi apenas a tecnologia. Depois era o chip do celular, depois disseram que ia ter chip que ia ser inoculado nas pessoas, e depois o QR Code, e sabe o que é que vai ter daqui a 5, 10 ou 20 anos, né? Se Jesus não voltar antes. Mas assim, é uma das fake news mais antigas que tem, e ela tem a capacidade interessante de entrar na metamorfose, né? Ela consegue sempre se transformar, assim como faz a cobra e a aranha, né? Quando ela começa a ficar, a casca fica pequena, ela troca e coloca outra. Então, é o tipo de fake news que até hoje a gente vê cristão trabalhando com isso. E é interessante o seguinte, sim, claro que eu posso usar tecnologias para rastrear uma pessoa, rastrear uma comunidade, claro que isso pode ser feito. Mas é interessante como isso está distante. Por exemplo, interpretações bíblicas. Às vezes a igreja dela nem tem aquela interpretação e o cara me joga o código de barra, né? Então, é o tipo de situação que já está para lá de batida, até do ponto de vista teológico, e ainda tem aquele irmãozinho de vez em quando ressuscitando esse tipo de notícia, por exemplo. Esse é um caso interessante, Ednar, né? Porque ele vem dentro de uma peculiaridade de interpretação de Apocalipse 13, né? Então, para quem não está lembrado, Apocalipse 13 lá fala da marca da besta, do número da besta, né? Do 666. E eu lembro que teve essa discussão aí do código de barra mesmo, eu estava no segundo grau aí, nos anos 90, e o pessoal falava, né, que o código de barras, e mostra lá, porque você pega o código de barras, ele tem umas barrinhas no início, no meio e no final do código de barras, que não tem o númerozinho embaixo.
E aí os meus colegas diziam assim, não, mas isso aqui é o número 6. Aí eles não colocam o número embaixo para não falar, mas aqui, ó, como tem no início, no meio e no fim, é 666, então é a marca da besta, né? Isso vem de uma interpretação profética, que é diferente da linha adventista, né, de interpretação, do método historicista, que enxerga realmente que a marca da besta seria uma tecnologia, alguma coisa assim. Só que quem é adventista, quem conhece a teologia adventista, sabe que não pode ser isso, né? Não pode ser o chip Mondex ou o código de barras. E agora, mais recentemente, a gente teve aí uma evolução, como o Ednardo trouxe muito bem aí, da marca da besta sendo a vacina, né? Todo mundo vai ser obrigado a tomar, e eles já fizeram uma referência com o Apocalipse 13, e aí também depois veio a tecnologia do 5G também, né? 5G, que aí vai ser a marca da besta, e aí alguns já misturaram, diz que você vai tomar vacina com nanomáquinas, e a tecnologia 5G que vai ativar essas nanomáquinas. Rapaz, assim, ó, haja criatividade, esses caras estão perdendo dinheiro, porque se eles fossem escrever roteiro de série, de filme de Hollywood ou de videogame, qualquer coisa, os caras iam ficar milionários, né? Que é uma criatividade tremenda. Mas isso aí vem de uma interpretação equivocada, né, das profecias apocalípticas. Existem algumas linhas teológicas, né, de interpretação escatológica. Para quem não sabe, escatologia é o estudo dos eventos finais, né, do tempo do fim aí, dando a perspectiva tanto bíblica quanto de outras religiões. Mas essa escatologia, né, divergente aí acaba abrindo as portas realmente para interpretações muitas, assim como o exército do anticristo também, né? O exército do anticristo já foi a União Soviética, já foi o Islã, e agora mais recentemente é a China, ou os progressistas, os comunistas e tal, todo mundo já agora é exército do anticristo. Então quem que é o exército do anticristo? Quem é lá do segmento evangélico protestante americano lá, né? Não gosta são os inimigos dele, então o inimigo da vez é o exército do anticristo. Né? E a tecnologia que eles estão usando, no caso da China, né, que se adiantou a desenvolver a tecnologia 5G, então é a marca da besta, né? Porque é o exército do anticristo e vem com a marca da besta e faz uma confusão danada aí, né? Mas logicamente aí, se você quiser saber um pouquinho mais sobre como é que a igreja adventista interpreta a marca da besta e essa marcha, né, pelo rio Eufrates, etc e tal, você pode procurar aí qualquer igreja adventista que você vai receber ali gratuitamente um guia de estudos que você pode fazer no conforto da sua casa sozinho. Você pode também procurar ali no site biblia.com um estudo aí que vai te dar várias condições de interpretar de maneira mais consistente essas profecias apocalípticas, de forma que você não seja um acreditador nem um espalhador aí de fake news escatológicas. Alex, e até eu gostei muito aí do assunto que vocês entraram, né, que é o código de barras e a forma como vocês comentaram. A gente já consegue até com essa conversa já começar a delinear um caminho mais fácil de nós entendermos essas fake news cristãs. Até adiantando aí para você que ficou curioso sobre como a Igreja Adventista ela interpreta a Bíblia, partindo do pressuposto, né, que o nosso postulado, né, qual que é o postulado do cristão? O postulado do cristão a Bíblia é a palavra de Deus. A gente usar a própria Bíblia para interpretá-la. Quando você pega o Apocalipse, é importante que você utilize a própria Bíblia para interpretar o Apocalipse. Porque nós estamos falando de pessoas como João, que escreveu o Apocalipse, e ele tinha todo aquele contexto judeu, e tinha a Bíblia, e ele foi trabalhando aquilo. Se você pegar o Apocalipse e confrontá-lo com o Antigo Testamento, você vai ver que as coisas vão fechando e vão fazendo muito mais sentido do que você pegar o Apocalipse numa mão e o jornal de hoje na outra e tentar achar alguma coisa. Esse que é o risco. Você faz uma coisa atraente, né? Lógico, é muito bonito você falar assim, eu descobri, é o código de barras. Não, agora não é o código de barras, é o QR Code. Daqui a pouco eles vão inventar uma desse. Porque chama atenção, parece atual, mas a verdade ela é mais firme. Então a gente já começa a delinear uma coisa importante, que é a Bíblia como o nosso próprio postulado. Eu trouxe uma fake news aqui que rolou bastante aí um tempo atrás, que teria sido encontrado, né, no fundo do Mar Vermelho aí, as rodas dos carros de Faraó
que foram perseguir aí o povo de Deus, né, o povo de Israel durante o Êxodo, e aí então foram, eu ia dizer soterrados, né, mas foram inundados, ou foram amerizados, ou foram, sei lá, né, foram cobertos aí pelo mar, e, enfim, mergulhadores teriam descoberto, né, essa história, essa notícia circula já há muitos anos. E eu lembro que eu recebi isso muito antes do WhatsApp existir, né, antes de a gente ter, enfim, essas tecnologias aí que hoje permitem a gente se comunicar, né, de maneira instantânea. A gente recebia muita coisa, muitas correntes, muitas fake news também, por e-mail, né? E tinha um grupo aí, todo mundo passava e-mail um para o outro e tal, então não era tão rápido assim como no WhatsApp, mas quando a gente falou que esse negócio é antigo mesmo, né? E eu lembro que eu recebia um e-mail que tinha uma apresentação lá, um PowerPoint anexo, que falava, né, desses carros de Faraó, e tinha fotos. E, assim, para quem não tem o olho treinado, né, para quem não é da área da arqueologia, que não entende nada aí de história antiga, de artefatos e de arte, etc e tal, aquilo, assim, devo confessar que parecia convincente. E na época eu mandei esse e-mail, né, dei forward pro nada mais nada menos do que o Dr. Rodrigo Silva, né, que na época ele não era famoso aqui, pelo menos não era famoso fora do meio adventista. E aí eu mandei para ele, né, aquela apresentação, e ele respondeu aqui para mim no dia 30 de dezembro de 2008, né, felizmente aqui eu tinha salvo o meu e-mail, né, que eu não tenho costume de apagar, então o anexo eu não tenho mais, mas o texto dele eu tenho. Ele respondeu assim, né, oi Alexander, tudo bem? Infelizmente não tenho condições de tecer os devidos comentários por e-mail. Talvez eu prepare uma resposta mais completa, mas posso antecipar-lhe que refiz boa parte das peregrinações do falecido senhor Ron Wyatt, e asseguro-lhe que suas pretensões são falsas. Infelizmente, ele fez um desserviço à proclamação da verdade bíblica, e lamento ter de dizer isso. Um grande abraço, feliz ano novo, Rodrigo, né? Então, lembrando, né, que quem pretensamente aí descobriu não apenas as rodas dos carros de Faraó, mas a Arca de Noé, a Arca da Aliança, foi nada mais, nada menos do que Ron Wyatt, né? Ron Wyatt aí que deixaria Indiana Jones morrendo de inveja. Porque ele fez simplesmente, discutíamos aqui antes de começar a gravação do podcast, né? Ele fez as descobertas mais espetaculares aí que alguém poderia imaginar, né? Eu acho que mais do que isso, só se ele descobrisse alguma coisa aí, tipo um acidente de disco voador enterrado aí nas camadas do pré-sal, alguma coisa nesse nível, né? Porque, olha bem, ele descobriu a Arca de Noé, ele descobriu, né, entre aspas, a Arca da Aliança, ele descobriu as rodas dos carros de Faraó lá submersas no Mar Vermelho, etc e tal. Então, acho que o primeiro grande ponto aí para acender a luzinha amarela no nosso painel das fake news, quando a gente recebe alguma coisa, é ver se essa mensagem não é sensacional demais, né? Porque na maioria das vezes, se uma coisa é boa demais ou é ruim demais para ser verdade, provavelmente porque né? É demais para ser verdade. Então, eu lembro aí que eu recebi também, anos atrás, imagens, né? Isso aí foi motivo aí até de manifestação por jornais aí bem renomados, né? Eu recebi aí imagens também na época do e-mail ainda, de esqueletos gigantes, né? E ali havia escavação, né? Dava para ver assim, uma pessoa escavando os esqueletos, e aí seriam, teoricamente, as civilizações pré-diluvianas, né? Mas eram absurdamente grandes. E a gente que é cristão, a gente sabe, né, que os seres ali, de acordo com o repórter do Gênesis, eles eram, né, os seres humanos eram mais longevos, eram mais saudáveis, eles eram maiores, né? E a Bíblia fala aí dos Enaquins, que eram gigantes, realmente. Mas ali naquelas imagens eram gigantes, assim, de um tamanho assim absurdo, aí seguramente mais de 15 metros de altura, que a gente sabe que em hipótese alguma haveria esse tipo de possibilidade aí dentro de uma leitura minimamente séria da Bíblia, tá certo? Eu sei que tem gente que vai chamar a gente de anacrônico, né, porque nós acreditamos no Gênesis, como está escrito lá, né, enfim, a gente comete esse pecado de acreditar na Bíblia como ela está escrita, né, mas é realmente uma leitura sóbria, mesmo que a gente acredite, como de fato acreditamos, né, na interpretação literal ali do relato histórico de Gênesis, mesmo assim fica muito forçada essa leitura, né? E a gente sabe que tem pessoas aí que acabaram se prevalecendo, né, que é o caso do falecido aí arqueólogo amador Ron Wyatt, né? E acabou trazendo aí muitas descobertas, e até hoje circulam aí fake news, supostos trabalhos do Ron Wyatt.
ele fez aí algumas distorções, né, como apontou ali muito bem o Rodrigo Silva, e isso aí acaba trazendo muito mais descrédito do que ajudando a causa cristã, né, porque o cristianismo já é acusado de muitas coisas, né, injustamente, e agora quando alguém aparece dando uma razão para o cristianismo ser acusado agora por uma razão justa, aí realmente fica muito complicado. Eu queria fazer um comentário também em cima disso, em cima do que a gente está falando aqui. Olha que interessante, né? A gente hoje, nosso programa é fake news cristãs, né? Só para a gente relembrar esse recorte. A gente não está falando de fake news lá sobre política, ou futebol, ou ciência, é cristãs. E o cristianismo é, acima de tudo, baseado em sistema de crenças, né? Claro, sistema de crenças, tem várias doutrinas, tem várias igrejas, várias correntes de pensamento, né? Mas algumas são muito basilares no cristianismo, né? Então a gente tem aquela questão de milagres, temos a questão da criação, temos questão de ressurreição, temos questões de grandes sinais, né? Temos questões da volta de Cristo, assim, dei alguns poucos exemplos. Então, de maneira geral, a gente tem uma série de crenças e as fake news cristãs, né? A gente está falando desse recorte aqui, tá certo? Elas tendem a ter uma base em cima de alguma doutrina que a gente crê. Então, por exemplo, nós adventistas, por exemplo, a gente, né, crê que vai ter sinais no final dos tempos, né? A gente acredita em vários deles que já estão acontecendo, sim. Note, essa é a minha crença. Só que, a partir de agora, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a gente percebe que tem pessoas nos bombardeando com todo quanto é notícia, porque sabe que eu acredito nisso. E a própria palavra fala que a gente tem que ter fé, mas a gente tem que ter muito conhecimento, muita firmeza e uma base sólida no que a gente acredita. Então, por exemplo, Jesus também advertiu que no final dos tempos ia ter vários falsos profetas. E a gente tem que lembrar que profeta é aquele que passa mensagens erradas. Então, o fato, como o Alex falou, né? O fato de chegar uma notícia muito boa, uma notícia que confirme algo em que eu acredito, e quanto mais interessante ela for, mais cuidado a gente tem que ter. Porque é importante que antes que a gente esteja preocupado em enganar uma terceira pessoa, repassando, por exemplo, alguma coisa errada, sem checar corretamente, a gente tem que estar preocupado se a gente não está se enganando ou aceitando aquele engano, tá? Só dar um exemplozinho bobo aqui, eu nunca esqueço que em 2007 eu fui comprar um carro, era um Palio. E eu lembro que eu fui nesses feirão de concessionária, e o Palio, sei lá, não tô lembrando agora, era tipo 18 mil reais o Palio, na época, uma coisa assim. E o vendedor tava querendo me vender por 16 mil. Isso era muito bom. Gente, eu só comprei do cara depois que ele sentou, isso eu tava lá na concessionária, tá, gente? Não era na internet, não. Depois que ele me explicou direitinho de onde vinha aquele desconto. E eu liguei para outro amigo meu que entendia de compra e venda de carro, para ele me explicar qual era a jogada. Ele me explicou que como o cara devia ser gerente da concessionária, quanto mais alto o posto do vendedor, maior a margem de negociação que ele tem. Pronto, comprei o carro, deu tudo certo. Pensei, o mecanismo, eu estava louco para comprar o carro. O preço estava muito apetitoso. Meu coração e meu bolso estavam falando compra. Mas ainda assim tive muito cuidado e tentei checar porque era bom demais. Tá? Quando eu falo bom demais, não é no sentido só de ser agradável. Por exemplo, de repente eu falo, olha, parece que lá no país tal estão perseguindo os cristãos, já estão proibindo eles de comprar, de vender. Quer dizer, é uma notícia ruim, mas é uma notícia que, olha, ela confirma a perseguição dos crentes no final dos tempos. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Geralmente a fake news cristã, pseudo-cristã, na verdade, é uma falsa cristã, claro. Ela vai estar firmada em crenças que você acredita, tá certo? E ela vai ser geralmente muito interessante, ela vai te deixar de coração palpitante. E a gente tem que tomar cuidado para antes de estar preocupado com mentir para terceiros, e a gente não está mentindo para si mesmo, né? Não, Ednato, isso que você está falando é importante, porque assim, muitas vezes a gente dá muito crédito para aquela fake news que corrobora com o pensamento que a gente tem. O Alex estava relembrando aí muito bem que nós adventistas, nós acreditamos nos dias literais. Seria a mesma coisa de alguém aparecer falando que achou aí, né? Além de achar a roda do faraó, a Arca de Noé, ele acha um calendário, um calendário em pedra, escrito assim, ano zero,
E embaixo ele vê assim, propriedade de Adão, Caim e Abel, não mexam que é do papai. E a pessoa achar que utilizar aquela informação vai facilitar as pessoas acreditarem naquilo que está certo, que eles acreditam. Mas, na verdade, isso é ruim para a transmissão do evangelho. Porque daqui a 5, 10, 15 anos que a pessoa descubra, ela vai provavelmente jogar a água suja com o bebê. Ah, se o fulano de tal me falou isso e está errado, então o resto também está errado. A gente lutar para não querer fazer tudo o que a gente acredita ser maravilhoso, ser especial, da gente ficar, às vezes, no simples mesmo. E admitir, né, Tiago, que, assim, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente realmente creia piamente que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente não tenha dúvidas a respeito disso, a gente tem que admitir que existem dificuldades, porque a própria Bíblia fala que a Bíblia é dificultosa, às vezes, de se entender, né? O apóstolo Pedro fala isso a respeito dos escritos de Paulo. Então, assim, a gente não deve vender para as pessoas uma falsa imagem de que tudo, que a gente tem absolutamente todas as respostas e que está tudo 100% comprovado, escrito em pedra, né? Até porque seria um contrassenso, porque diz o livro, eu lembro que eu li há vários anos atrás o livro Caminho a Cristo, né? A partir do momento que você demonstra uma coisa, acaba o papel da fé, não existe mais espaço para fé. Porque uma coisa demonstrada, ela é demonstrada, ponto, não precisa de fé, né? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não vender essa ideia para as pessoas, né? De que o cristianismo só tem vitórias, que o cristianismo só tem bola na rede, né? Então, não é assim, a gente tem dificuldades, sim, a gente tem pontos que precisam de mais estudos, tem alguns que a gente nunca vai encontrar as respostas aqui nessa terra, somente na glória, né? E estejamos lá, né? Façamos força para estar lá. Agora, nem por isso o cristianismo passa a ser menos válido, deixa de ser uma verdade, ou deixa de ser o poder de Deus, né, na salvação do homem, de forma alguma. Mas a gente também tem que tomar cuidado para a gente não cair nessa armadilha, né? E aí as pessoas, no afã de comprovar, de que a ciência comprova, né? Um dia a gente pode falar sobre isso, um podcast falando só. Hoje, assim, quem que é a nossa autoridade, né? Qual que é a nossa regra de fé? A ciência ou a Bíblia? Porque parece assim, a ciência comprovou. Não, então assim, agora eu estou provando que é verdade. Não, mas peraí, eu deveria estar fazendo o contrário, né? A Bíblia comprova, não a ciência comprova, né? Qual que é maior para mim? Né? Então são pontos assim que a gente tem que pensar. E tem uma questão importante quando a gente está falando aí de fake news, porque algo que é muito comum também, acontece, repete muitas vezes, é você trazer o argumento de uma autoridade, né? E assim, e aí aqueles posts, aquela coisa assim, bem brega mesmo. Você já vê de cara que é mentira, né? É tipo assim, olha, a NASA comprovou, né? E aí você pega uma autoridade, assim, que você vê que é apelativo, né? Como diz lá no Sul, apelou, perdeu, né? Já tá na cara, assim, se apelou para uma coisa muito escandalosa, uma coisa muito irreal, já vê de cara que aquilo ali é uma mentira, né? Então eu lembro aí de uma fake news que circulou também, que é dos casos que eu trago, do dia perdido, né? Então, de acordo com essa teoria aí, com essa história, né, que circulou, e vem circulando, de vez em quando eles dão uma requentada, né? Como disse o Ednardo aí, só dá a aranha ali, a cobra troca de pele, mas vem de novo, né? A cobra é a mesma. Falando aí sobre o dia perdido do livro de Josué, né? Que a NASA, de acordo com essa história, a NASA teria feito um cálculo, usado supercomputadores para calcular a posição dos astros e tal, e aí o computador pifou, né? Chegou um momento ali que o computador travou, não ia nem para trás nem para frente, e eles tentando descobrir o que era, e descobriram que estava faltando um dia na história, né? Que estava faltando, para ser mais preciso, 23 horas e 20 minutos. E aí, o que houve? E aí, teoricamente, de acordo com essa história, haveria na equipe de cientistas da NASA, né? Mais piegas do que isso, impossível, né? Haveria aí na equipe de cientistas da NASA um cristão que disse, não, gente, vamos olhar na Bíblia, e aí eles leram a Bíblia lá no livro de Josué, quando Deus parou o sol, né, por quase um dia todo, para que o povo de Deus pudesse perseguir os inimigos, né, que tinham vindo fazer guerra, etc e tal. E eles disseram assim, não, mas aqui está faltando ainda mais 40 minutos, né? E aí então eles foram lá no livro de segundo Reis e descobriram que foi a sombra do relógio de Acaz, né, que retrocedeu 10 graus ali, né, como sinal
do profeta Isaías para o rei Ezequias, né, da cura dele, da chaga maligna que ele tinha na barriga, etc. e tal. Então eles encontraram o dia perdido, né, 23 horas e 20 minutos lá em Josué e mais 40 minutos lá dos 10 graus do retrocesso do sol no episódio lá de 2 Reis. Então, assim, essa história circulou, já escutei ela, né, como assim, vendida como se fosse um prato quente, né, como se fosse realmente uma notícia confiável, mas isso aí já foi debelado há muitas décadas atrás, e essa história, ela remonta ao século XIX, isso aí vem lá dos anos 1800, muitas décadas antes da NASA sequer sonhar em existir, né? Então isso aí mostra, né, que essas fake news, elas podem ser coisas muito antigas, e elas vêm se travestindo com novas roupagens, e aí vão acrescentando novos detalhes, mas são velhas mentiras contadas de maneiras mais novas, né? E qual que é o problema disso? Algumas pessoas levam isso num pé de literalidade grande e acabam usando isso como argumento, inclusive para tentar convencer ateus, né, e pessoas aí que professam outras crenças, né? E aí o que acontece? Aquilo que o Ednardo, o Thiago comentaram aí, às vezes você colocou um argumento desse que é fraco ou que é um argumento falso, e aquela grande verdade do evangelho, ela é nivelada por baixo no nível desses argumentos, né? E aí o que acontece? Isso aí tudo acaba virando farinha do mesmo saco. Para o cara que está escutando, ele vai achar que todo o argumento do cristão é do nível lá do dia perdido de Josué, das rodas do carro do faraó, do chip Mondex, da vacina que faz virar jacaré, e por aí vai, né? Então, o que eu quero deixar claro para a gente é o seguinte, né? Primeiro, toma cuidado com essas autoridades assim, muito escandalosas, né? O presidente dos Estados Unidos falou isso, porque todos os canais de notícia do mundo estão noticiando não sei o quê. Rapaz, isso aí tá na cara, que absurdo, que, né, é jeca demais, né? Para ser verdade. Então, e a outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que se você não usar o argumento bom, você pode derrubar os argumentos bons de verdade, né? Se você usar um argumento ruim, você pode derrubar os argumentos bons e você pode jogar lama em tudo, né? Você pode jogar aí um pouquinho aí, uma mosquinha varejeira no seu pudim de leite, você estraga o pudim todo por causa da sua varejeirinha ali, né? Então é isso. Alex, isso que você está falando é importante a gente ter esse argumento da autoridade, e são os extremos, né? Muitas vezes essa fake news nasce de uma autoridade, né? Igual você falou, da NASA ou do presidente dos Estados Unidos, que ficou surpreso com alguma coisa que aconteceu, ou ela vem também no outro extremo, né? Que a mídia está sabendo de tudo e está tentando esconder. A primeira coisa que a gente tem que também fortalecer é que o fato, né, de que na Bíblia fala assim que o mundo jaz no maligno, essas coisas, a gente entender, foi comentado, porque muitas pessoas pegam passagens assim da Bíblia para pensar assim, tá, então tudo que vier do mundo é ruim. E aí dentro disso está a vacina, o código de barra, tudo tem alguma coisa por trás que ele não consegue ver que existem coisas que acontecem fora do que meio religioso, que ela tem uma bênção divina, de um alcance, de uma tecnologia, de alguma coisa, e principalmente porque às vezes até a Bíblia dá a entender algumas coisas como isso. Você... lógico que também tem que entender o contexto, mas lá em Gênesis existem o quê? Da descendência de Caim, pessoas inventores de instrumentos musicais, de tecnologia, que a tecnologia e os instrumentos musicais não tinham problema em si. O problema que estava ali dos descendentes de Caim era não dar como prioridade o conhecimento e obedecer a Deus, e não aquilo que ele fazia. Então são coisas que a gente tem que tomar esse cuidado dessas circunstâncias assim, do que a gente fala de mídia, de mundo, de ciência. Até porque, né, Thiago, se você não for, você não quiser nada, tudo que é do mundo é ruim, então como é que você vai tomar um remédio na farmácia se aquele remédio foi desenvolvido por cientistas evolucionistas lá na Europa, lá nos Estados Unidos, não sei aonde, né, que fizeram pesquisas ali com o pano de fundo de que o ser humano evoluiu, né, e a gente não acredita dessa forma como criacionistas, né, mas aí você não vai tomar o remédio porque foi feito por um evolucionista, então ele tipo é amaldiçoado, é anátema, né, é uma coisa que eu tenho que ficar longe, então não vou pisar na universidade porque lá tá cheio de evolucionistas e tal.
Eu acho que é muito importante, muito apropriado você ter trazido isso, né? Porque isso aí é tema até para um outro podcast, tá? Eu acho que a gente já pode deixar o gancho aí, quem sabe um dia a gente volta e fala sobre isso. Edinardo. Eu queria comentar, primeiro pegar o gancho do Thiago, rapidinho, que é o seguinte, a gente tá falando de fake news que os cristãos geram e tal. Só que o inimigo ele também puxou para outro extremo. A gente tem pessoas que com alguma razão, porque infelizmente a gente vê sim notícias falsas nos meios tradicionais, nos meios considerados sólidos de informação, tá? Então realmente de vez em quando você percebe a notícia enviesada, ou uma notícia que depois teve que ser corrigida e tal. A gente também percebe que tem pessoas que estão na fake news porque pararam de acreditar em quase tudo. Então elas estão aprisionadas, né, às vezes em algumas correntes de verdade que geralmente são laços que ela define como confiáveis, né? Seja lá qual for o critério dela. E como a gente está falando de fake news cristãs, ela tende a criar uma cerca, um muro. Aqui para dentro é de Deus, aqui para fora é o mal, como o Thiago falou, já é o inimigo. Fora desse muro tudo é mentira. Absolutamente nada é confiável. E aqui dentro, eu vou eleger aqui 2 ou 3 líderes, e fora daqui são infiltrados, são os X9, são os traidores, são os agentes inimigos aqui dentro. Então, mas eu queria esticar também outro ponto, que é o seguinte: o quanto a fake news, na verdade, é um viés necessário de confirmação para pessoas que não têm fé substancialmente construídas. Eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar. Por exemplo, eu, Ednardo Ferreira, acredito sim numa criação literal de 7 dias. Sou criacionista de terra velha, né? E literal de 7 dias. Ótimo. Sim, eu adoro quando eu vejo um Dr. Naor, um SBC, Sociedade Brasileira de Criacionismo, trazendo notícias relevantes, fatos relevantes, tá certo? Mas é o seguinte, a minha fé não depende de que haja notícias confirmando. Claro que quando elas aparecem, eu acho ótimo, maravilhoso. E elas aparecem, tá? Tem várias delas, várias. Mas a minha fé, por exemplo, você falou de Ezequiel, né? Eu tenho fé plenamente que o sol foi até regredido. Eu tenho plena fé nesse sentido. E eu não estou muito preocupado que tenha alguma confirmação científica ou qualquer, não. Nenhuma, não estou preocupado com isso. Eu não estou esperando que apareça uma pedra cuneiforme lá da Babilônia confirmando esse fato. Eu não estou preocupado com isso, tá? Claro que é importante que alguém pesquise. Se a gente tiver um fato sólido, ótimo. Mas minha fé não vai ser abalada por causa disso. Mas a gente também tem o viés de pessoas que precisam desse tipo de confirmação. E eu diria o seguinte, agora a minha provocação: quanto maior o buraco na fé dessa pessoa, e ela não percebe isso, maior o tamanho da notícia, maior a necessidade de sensacionalismo para cobrir essa lacuna. Tem alguns aspectos psicológicos também envolvidos, né, Edinardo, Thiago, porque a gente tem que ver assim, já demos uma estudada, né, sobre essa questão do conspiracionismo, e um dia a gente faz um podcast aqui falando de algo que é muito preocupante, por que os cristãos e alguns segmentos, eu diria até o povo adventista, se sente tão simpático, né, ou tão empático ao conspiracionismo, porque se a gente olhar assim de uma maneira superficial, a gente tem muitas coisas em comum com o conspiracionismo, né? Nós somos uma minoria, nós temos uma verdade inconveniente, nós temos um discurso heterodoxo, né, que foge ao mainstream, tanto cristão, muito mais ainda mundano, né? Então a gente tem algumas coisas assim que parecem que levam a gente só a armadilha, tá? Uma armadilha porque na realidade é um engodo, né? A gente não tem nada a ver com conspiracionismo e depois um dia a gente pode explicar por que não. Mas tem alguns aspectos psicológicos envolvidos, porque algumas pessoas se sentem valorizadas, né? Elas se sentem especiais quando elas têm um conhecimento de algo que ninguém mais tem. Quando elas sabem algo que os grandes e poderosos do mundo não sabem, ou que ela descobriu algo que eles estão tramando, né? Que eles estão escondendo, mas ela descobriu. Isso coloca um holofote de inteligência ou de alguma missão, de um chamamento, né? De uma designação especial dessa pessoa. E isso pode se aproveitar, de repente, da fragilidade, né? Da fragilidade mental, emocional, né? De algumas pessoas, e pode acabar cooptando essas pessoas para, às vezes, até para um projeto de poder maior, né? Como é o caso que a gente vê aí na criação das seitas, ou então desses grupos extremistas, né? Político-religiosos, ideológicos, né? Tanto para um lado quanto para o outro.
Então, assim, algo muito complexo. A gente não deve subestimar a fake news como se fosse uma brincadeira, como se fosse aí uma questão aí, simplesmente uma curiosidade ou um comportamento inadequado. Isso pode ter coisa muito séria acontecendo por trás, né? A gente pode ter mecanismos aí de alienação, né, que estão colocando pessoas aí numa condição de talvez até patológica, né? Dependendo do caso, do nível de envolvimento da pessoa com isso, e às vezes até a pessoa está sendo parte de um processo de massa de manobra para angariar aí objetivos poderitários ou políticos, né, de qualquer forma. Então, assim, né, já caminhando aqui para o final, o nosso conselho é: fique longe, né, daquilo que você sabe que é fake news, tá? Critique as fontes, né? Eu quero aí abrir o microfone mais uma vez aí para o Thiago, para o Ednardo também, para entrar e participarem, né, com os conselhos aí que a gente pode dar para o nosso ouvinte para tomar cuidado com as fake news, sem querer estar na pretensão de que nós estamos numa posição que a gente não cai em fake news de vez em quando, né? Às vezes a gente acredita, né? Claro que com o passar do tempo isso vai tendendo a ficar mais raro, mas tem, por outro lado, também outros desafios que estão surgindo, né? O deepfake, né, que vem da inteligência artificial, que é outro ponto que a gente tem discutido bastante no nosso podcast, né? Falado sobre inteligência artificial. Inteligência artificial agora com deepfake vai ser um desafio tremendo, porque os computadores agora estão reproduzindo a imagem e a voz da pessoa, falando coisas, às vezes até com detalhes, com nuances, né, muito peculiares de cada pessoa, e que vai ser extremamente difícil no futuro próximo a gente detectar aquilo que é mentira do que é verdade, né? Mas, Thiago, Ednardo, o que mais a gente pode falar para o nosso ouvinte, né, que está aí nos acompanhando com tanta paciência, com tanto carinho, para tomar cuidado? Como é que a gente pode identificar essas fake news e ficar atento e se manter distante aí dessa coisa toda aí que está amaldiçoando o nosso mundo? Eu vou começar pelo óbvio. Você tem o Google, eu sei que é meio óbvio, mas você tem o Google para dar uma conferida, e a pessoa fala, não é, mas né? A pessoa não quer abdicar. Mas eu vou fechar na minha fala com uma coisa mais bíblica, né? Imagina que chegaram os apóstolos lá em Bereia, né? Pregaram toda a verdade, pregaram lá tudo, que o Messias tinha chegado, pregaram tudo aquelas coisas maravilhosas. Os bereanos estavam com ansiedade esperando por aquilo. E então Jesus chegou, o Messias chegou, a salvação foi dada, aquela coisa toda e tal. Apesar de estarem super empolgados, eles falaram, Paulo, obrigado por ter falado isso. Nós vamos estudar, depois a gente, ok? Vamos confirmar o que você está falando para a gente aqui. Estudaram e confirmaram e foram inclusive elogiados. Então, o conselho que eu dou é, se seu coraçãozinho sentir um quentinho, se seu dedo está coçando para compartilhar aquela informação, para você passar para frente, né? Se seu coraçãozinho der uma palpitada maior, tá? Então, por favor, senta, pesquisa e tenha a humildade de saber que talvez aquilo não seja bem desse jeito, tá bom? Tenha essa humildade e, por favor, não caia no cercadinho de que tá lá fora tá errado e essa fonte aqui tá certa e você vai descredibilizar a fonte porque essa fonte tá envolvida com isso, com aquilo lá. Procure os fatos, tá? Mas eu acho que a maior dica que eu dou é seu coraçãozinho deu um quentinho, então fica com a vigilância dobrada. A minha dica aí para os nossos ouvintes, assim, é a questão de entendermos qual é a nossa fonte de fé. A nossa fonte de fé é a Bíblia. Então, leia a Bíblia, tenha o costume, né, até melhor do que ler, tenha o costume de estudar a Bíblia, estudar os assuntos que você tem dificuldade, busque na Bíblia, busque teólogos que têm conhecimento, confronte com a Bíblia e principalmente trabalhe a sua mente para você acostumar com aquilo que é normal. Nós vivemos num mundo que a gente está sendo bombardeado por coisas fantásticas, por coisas especiais e acaba que o nosso cérebro acostuma. Ler a Bíblia começa a sem graça e você quer coisas especiais, alguma coisa muito nova. Então é realmente trabalhar e principalmente estudando a Bíblia, você vai ver que a ideia de Deus é que nós tenhamos paz e tranquilidade e não medo, porque muitas das vezes essas fake news criam medo, criam um receio, criam uma fuga de alguma coisa. E eu pego até para a gente aqui refletir 1 João capítulo 4, né, no verso 18, que diz o seguinte: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo.
aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Até mesmo na essência aí do que nós falamos do Apocalipse e do final dos tempos, é lembrar, né, que quando Jesus fala, não é essas bagunças, não é o caos, não são as guerras que fazem, que mostram que Jesus está voltando, mas sim a transmissão do Evangelho. Então olha que notícia tranquila de que às vezes você não precisa saber tudo de ruim que está acontecendo. Foque em levar aquilo de bom, né, as boas novas que você está contribuindo para que Jesus volte, que eu acredito que seja realmente o seu sonho, como é o sonho de nós três aqui. Maravilha, Thiago e Ednardo. Eu queria também encerrar com um texto bíblico, né? Está lá em João 10, né? João capítulo 10, ali Jesus disse o seguinte, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, talvez para a gente aí a melhor maneira de eu identificar, né, uma fake news é eu estar acostumado com a verdade. Se eu estou acostumado não só com a verdade bíblica, isso se aplica também às verdades corriqueiras aí do nosso dia a dia. Se eu conheço as boas fontes, se eu estou acostumado, se eu sei o que é uma pesquisa científica séria, o que é uma pesquisa bem fundamentada, eu conheço as limitações também dessa pesquisa, as fragilidades, eu tenho condições, ou eu tenho mais condições de quando me chega uma notícia estranha, quando me chega aí alguma coisa que é realmente uma mentira ou uma distorção, eu já vou detectar, né? Porque o nosso cérebro, a forma que ele é construído, ele é muito bom para reconhecer padrões. Então, se você se acostuma com um padrão de verdade, a hora que você recebe um input, você recebe um sinal de um padrão que não é verdade, a chance de você detectar isso é muito maior. Então fica o meu apelo, vamos nos acostumar, né, com a Bíblia, né? A gente é cristão, a gente é crente, protestante. Se você é irmão católico, nosso também que está nos ouvindo, muito obrigado, né? Não importa qual o seu credo, se acostume com a Bíblia, né? Se acostume também com as boas fontes seculares, né? Com a ciência bem produzida, as notícias realmente aí dos canais, dos veículos sérios de comunicação. Não estou dizendo aqui que nenhum deles, tirando a Bíblia, nenhum outro é perfeito, né? A Bíblia é o único dom aí perfeito, vai ter mesmo assim, vai ter aqueles detalhezinhos ali de tradução e tal, que seja maior cuidado, mas assim, nenhum veículo é perfeito, não estamos dizendo isso, né? Mas note que existe uma preocupação também de muitas pessoas de desconectar as pessoas das fontes onde elas podem ter notícias boas, notícias verdadeiras, né? Então estimulam de você desconfiar da grande mídia, você desconfiar das universidades, né? Que são antros disso e daquilo e daquele outro e tal. Por quê? Porque eles sabem, né? Tudo que um mentiroso quer é que a pessoa para quem ele está contando a mentira se afaste da onde ele pode descobrir que aquilo ali é uma mentira. Isso é óbvio, né? E eu não estou dizendo com isso que a grande mídia não tenha seus interesses, não distorça algumas coisas de vez em quando também, né? E que as universidades também não tenham seus problemas. Não é isso. Mais uma vez, estou repetindo. Tem sim seus problemas. Mas não é esse satanás aí que estão pintando, que é justamente para manter você afastado de onde você pode descobrir a verdade, onde você pode descobrir que o que estão contando para você é uma grande de uma mentira. Então, assim, vamos nos acostumar com a voz do bom pastor, né? Vamos ter familiaridade com a Bíblia, vamos ter o nosso momento de comunhão. Se a gente tiver esse hábito, né, com certeza nós vamos estar muito melhor preparados aí para enfrentar esses desafios dos últimos dias aí, que é o espalhamento tão eficiente, tão eficaz aí das mentiras aí por todas as nossas esferas sociais, aí, incluindo as redes sociais digitais. Então é isso. Thiago, Ednardo, sempre um prazer estar com vocês aqui. Muito, muito obrigado aí pela presença, né, por estar compartilhando esse tema super empolgante, mais uma vez um tema espinhoso, delicado. Obrigado você que nos acompanhou também, né, que esteve conosco ao longo dessa hora. Espero que o podcast de hoje possa ter agregado de alguma forma para você, na nossa humilde esfera, trazido aí considerações, né, provocações aí para você aprofundar um pouco o seu pensamento, para você, quem sabe, até ter uma perspectiva um pouquinho diferente de alguma coisa, né? Então, nosso carinho aí para você que está nos acompanhando. Fazemos aí um apelo para que você nos siga nas redes sociais, né? Segue a gente, compartilha, envia esse podcast aí, divulga no Instagram, segue a gente lá no Instagram também, Cientistas Adventistas, né? E, enfim, assim a gente vai fazendo nosso podcast crescer. Faço uma propaganda aqui também do programa Classe dos Professores da Igreja Adventistas Lago Sul no YouTube. Assiste lá a gente, eu tenho participado de vez em quando dos programas lá do Classe dos Professores. Um programa muito bacana aí para quem quer
fazer um estudo mais direcionado da Bíblia, certo? Aí por meio da lição da Escola Sabatina. Então é isso, né? Um abraço aí para toda a equipe que produz o programa Clássicos Professores, que tem nos aberto a oportunidade também de a gente divulgar o nosso podcast Cevada com Plutônio lá. Então é isso, mais uma vez, Thiago, Ednardo, muito obrigado. Um grande abraço para você que nos escutou e até a próxima quinta-feira, você já sabe, 17 horas no podcast Cevada com Plutônio. Até lá! Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.